Olá, investidor e investidora! Tá no ar a partir de agora mais uma edição do seu Mover Voices, podcast semanal que te acompanha todos os dias, todas as semanas, que está aí ao seu lado, investidor e investidora. Ó, de antemão, para você que nos acompanha, para você que nos assiste com imagens pelo YouTube do TC, eu peço o seu like nessa transmissão e se por acaso você que nos ouve, você que nos assiste, ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, agora é a hora! Se inscreve aí, pessoal. Eu espero realmente a sua inscrição no canal oficial do TC aqui no YouTube. Para você que nos acompanha via Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, se inscreve também aí no canal do TC, nesse agregador, e não deixe de avaliar o nosso podcast com 5 estrelas. Combinado? Hoje uma conversa muito esperada. Eu tenho certeza que você vai sair melhor e maior pensando nos seus investimentos desse podcast do que quando a gente começou aqui essa jornada que tem início a partir de agora. O começo do fim do primeiro trimestre do ano. É nesse momento em que nos encontramos agora, às vésperas de mais uma reunião do Copom, no aguardo de uma nova âncora fiscal e de uma desejada reforma tributária. Mundo afora, os questionamentos também se empilham. Retomada chinesa? Fim da guerra entre Rússia e Ucrânia? Estados Unidos, recessão ou inflação com o mercado de trabalho superaquecido? Os investidores usam a lupa da análise, algumas mais calibradas do que outras, para tentar encontrar uma fotografia convincente do cenário atual. Fotografia que certa vez foi definida como o encontro da luz com a eternidade. Eternidade é querer demais, mas um pouco de luz para desvendar os caminhos do mercado não faz mal a ninguém. É para isso que existe essa conversa e hoje eu recebo aqui Felipe Vilegas, estrategista de equity da Genial Investimentos. Felipe, seja bem-vindo, que bom que você aceitou o nosso convite, é uma honra ter você aqui. Uma honra minha, né, da minha parte aqui participar com vocês. Já vi que diversas grandes personalidades do mercado já passaram por aqui, então a honra é minha aqui, Vini, estar participando. Sei que a sua agenda não é fácil e pensando aqui, lendo o seu perfil, né, cheguei a esse crédito, que eu até bati com você antes da gente começar no ar, porque a palavra equity chama muita atenção. Quando eu não trabalhava no mercado, mas eu gostava do assunto, via várias pessoas falando sobre isso, e o pessoal falava assim, não, você tem que pegar a equity, pense em equity. Eu saí igual um louco jogando equity no Google. Para quem está acompanhando a gente, fala assim, o que significa equity na prática, no mercado financeiro? Queria começar a nossa conversa assim da maneira mais razoável possível para colocar todo mundo na mesma página. Você na Genial é estrategista de equity. Na prática, Exato. O que isso significa? Na prática, isso significa que eu vou ser aquela pessoa que, se seguir as minhas recomendações de equity ou de ações, né, a pessoa fez a decisão certa. Mas se eu errei, eu sou todo o culpado, né? Sou o grande culpado dessa decisão que ela comprou. Mas enfim, o meu objetivo, Vini, na verdade, é da gente tentar fazer essa leitura do mercado. Acho que você fez aí uma bela exposição sobre esse contexto macroeconômico que a gente vivencia hoje no mundo, no Brasil, quais são os desafios. Então, na verdade, eu tento unir todas essas informações que nós temos para, de acordo com o perfil, né, objetivos, estratégias de cada investidor, a gente conseguir montar uma carteira de ações que se adeque, né, para os objetivos e para que a determinada pessoa queira. Tá? Desde que, obviamente, ele tenha por objetivo fazer essa escolha. Eu quero ter uma exposição em renda variável. Tá? Então, esse estrategista de equity, né, ou seja, esse estrategista de ações, ele vai ter essa função de tentar traduzir o mercado, de tentar interpretar o mercado, de fazer realmente um plano de estratégia para que o que o mercado oferece hoje, a gente consiga transparecer e transformar isso numa estratégia para os clientes. O que eu brinquei aqui da lupa, né? E tem algumas lupas mais ajustadas do que outras, é isso que diferencia um bom analista, um bom estrategista, que é o seu caso, muito. Para quem está conhecendo o Felipe hoje, recomendo aí que siga o Felipe no Instagram, no Twitter também, onde você é muito ativo. Sempre olho as suas postagens e acho todas elas muito relevantes. Agora, uma coisa é a gente você conseguir analisar o cenário que está dado. A outra é quando acontece algum ponto muito fora da curva. E nesse ano, para mim, já houve 2 que eu queria te ouvir sobre. O primeiro deles é lojas americanas. Sim. Como que você consegue estimar, calcular
um rombo de 47 bilhões de reais que simplesmente não estava ali nos balanços. Você tinha dado algum tipo de recomendação para Americanas quando aconteceu esse problema ou não? Vinícius, e se eu te disse que nas carteiras recomendadas da Genial nós tínhamos Americanas em dezembro de 2022? Nossa, então eu ia falar que vocês surfaram um movimento de alta que a Americanas subiu até esse momento, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Acho que até é importante a gente contar essa história, compartilhar aqui com vocês, Legal. Porque ela se torna interessante, eu acho que ele serve às vezes como aprendizado aí para muitos investidores. O que acontece? Olhando sobre o modo que eu gosto de trabalhar, fazer as recomendações, eu tenho, digamos, uma visão um pouco mais generalista. Eu não vou conhecer na vírgula, né, em cada linha de balanço, o que é a Movida, o que é a PetroRio, o que é a Americanas. Tá? A minha maneira de analisar e tomar as decisões é o que a gente chama de análise top-down. O que é análise top-down? É quando você olha o contexto macroeconômico, através daquele contexto você identifica quais os setores que vão ser mais ou menos beneficiados ou vão ser prejudicados, e a partir disso você faz uma avaliação das condições de mercado e tenta escolher as empresas de acordo com o seu perfil para fazer aquela composição daquela carteira. Pode parecer que, eu vou falar aqui uma besteira, Vini, mas cada empresa tem um signo, cada empresa tem uma característica. Tá? E essa personalidade da empresa, ela vai condizer o quê? Com o momento, né, do ciclo que ela tem na sua existência. Quando eu falo ciclo de existência de uma empresa, eu estou querendo dizer se é uma empresa que está em fase de crescimento, se é uma empresa que já está na estabilidade ou uma empresa que está buscando o quê? Uma reestruturação de toda a sua operação. Então, a depender do tipo da empresa, ela vai reagir às condições macroeconômicas. Por que a Americanas estava, por exemplo, nas carteiras recomendadas na Genial em dezembro de 2022, né? Um pouco antes do ocorrido em janeiro. Porque a gente estava vindo no mês de novembro, de um mês em que o Lula, né, que já estava eleito, começou a fazer uns discursos que trouxe um choque de realidade para o mercado, né, o mercado que chegou a acreditar, né, no Lula pragmático. Dá o benefício da dúvida. Dá o benefício da dúvida, isso acabou não se confirmando, mas a gente estava num mês em que terminou novembro com o mercado de juros muito estressado. O que é um mercado de juros muito estressado? É quando o investidor começou a precificar uma trajetória para a Selic em 2023, 2024 e 2025, com até possibilidade de alta da taxa de juros. Né? E o que eu pensei? Falei, poxa, o mercado, sempre que recebe uma informação que é algo novo, que pega ele de surpresa, ele sempre vai exagerar. Ou para cima ou para baixo, mas o mercado ele sempre exagera. Então o que eu pensei? Poxa, para dezembro, eu acho que existe a possibilidade do mercado esfriar esses ânimos, se acalmar um pouco. E pelo simples fato da gente ter um fechamento da curva de juros, ou seja, o mercado reprecificar, né, a trajetória do que seria a Selic para os próximos meses, para os próximos anos, depois desse estresse, nesse primeiro discurso do Lula, qual a empresa que mais se beneficiaria desse cenário? Eu trabalho muito com isso, com correlações, né, nas carteiras. Eu quero estar exposto a juros, a petróleo, a Brasil como um todo. E olhando para os meus modelos, eu identifiquei lá. Americanas era uma das empresas que mais reagia à movimentação dos juros aqui no Brasil. Tá. Ou para cima ou para baixo. Esse foi o motivo que você colocar Americanas, a reação que ela tem aos juros, e me parece que você entendia que a curva ia fechar. Exatamente. Então, curva ia fechar porque o mercado ia dar aquela acalmada, a gente poderia ter, sei lá, um ralizinho aí de final de ano, um mercado mais otimista, etc. Falei, vou arriscar, né? Para as carteiras que permitiam mais diversificação, obviamente, né? A gente não vai ter exposição, não vai fazer uma grande exposição, mas enfim, foi o que aconteceu. Conclusão, tivemos mais um mês de dezembro em que o mercado deu uma estressada lá fora e aqui no Brasil o Lula continuou com o seu discurso. Ou seja, a curva abriu um pouquinho mais. Não deu certo. Aí eu pensei, poxa vida, né? Que pena que não deu certo, mas 2023 chegou, estratégia nova, eu tinha colocado única e exclusivamente por esse motivo, eu falei, poxa, início do governo Lula, se ele já estava com aquele discurso de gasto é vida na campanha, agora que ele vai acelerar isso, eu acho que o mercado vai estressar novamente. Tirou Americanas. Tirei Americanas. Americanas saiu da carteira. Me lembro como se fosse ontem, Vini. Eu fui olhar ali mais ou menos no dia 12, acho que não foi no dia do que aconteceu, acho que foi 11 ou 12 de janeiro. Eu olhei assim, qual era a maior alta do Ibovespa? Isso que eu ia falar, Americanas, na verdade, não é que ela subiu em dezembro, ela subiu no começo do ano. Se você pegar janeiro, os primeiros pregões do ano, até o que o pessoal cunhou o Americanas Day,
ela tava com uma performance interessante de alta, Exato. né? Não, tava 25% de alta. Aí você falou, por que eu tirei, meu Deus? Aí eu falei assim pra cima, né? Eu falei, Deus. Deus mercado, né? Deus do mercado, por que fizeste isso comigo? Né? Eu falei, poxa vida, mas... Porque aquilo, né? Acho que olhando a gente como analista, né? Como estrategista, às vezes não adianta a gente estar certo na hora errada. A gente estar certo na hora errada é como se a gente tivesse errado, estar errado, né? Ou seja, a gente precisa combinar, a gente precisa estar certo e na hora certa. E eu pensei, por que, Deus? Por que fizeste isso comigo, né? Não é possível, né? Tinha muita convicção nisso. Realmente o mercado começou um pouco mais calmo em janeiro, depois degringolou novamente, mas eu falei assim, poxa, por que isso aconteceu? Mas eu pensei isso de manhã, Vini, quando foi no fechamento, soltou, né? A gente viu ali as matérias, rombo de 20 bilhões. Aí eu olhei pra cima de novo e falei, obrigado, Deus. Agora eu entendi o porquê. Agora eu entendi. Cara, não tem como. Muito difícil, tá? Não é à toa que a gente viu aí grandes fundos de investimentos, grandes gestores que ou tinham exposição em ações, ou tinham exposição em renda fixa, mas é muito difícil, tá? O que realmente o episódio que aconteceu é o que eu falo que é um dos riscos de você investir em renda variável. É de você confiar e acreditar, né, nas informações que a empresa fornece e lendo um pouco mais, né, sobre o caso, não que seria proibido o que ela fez. Né? Acho que eu vi, parece assim, existem documentos, né, legislação, inclusive colocada pela CVM, que autoriza, mas não recomenda que isso seja feito. E se você tem outros pares que não têm esse tipo de atitude, quando você tem uma empresa que escolhe adotar esse modelo, poxa, aí realmente... E não conta para os seus acionistas, quer dizer, o mercado não sabe disso, quando descobre, é um choque tremendo, e esse choque se refletiu numa queda de 90% para os papéis de Americanas. Exato. Quando acontece esse tipo de situação com uma empresa, eu falei aqui no começo da conversa que são 2 casos que a gente ia tratar, o primeiro é Americanas, a gente daqui a pouco vai para o segundo. Mas só para entender como que é o seu racional... E como você enxerga o mercado. Quando acontece esse tipo de situação, tem muito investidor que fala assim, opa, então agora eu vou pegar uma oportunidade aqui, um turnaround, eu quero uma empresa que agora o pessoal parou de olhar, mas eu entendo que, tem valor aqui ainda, então eu vou comprar. Você pode, pela Genial, não sei se existe uma margem de risco, recomendar uma ação assim, que está em turnaround, por exemplo, Oi, Americanas, a própria Via, que passou por um processo semelhante de turnaround também, recentemente. Há essa possibilidade? Você gosta desse tipo de case? Ou você entende que, pensando em risco-retorno, custo de oportunidade, não é o melhor caminho, em geral? No geral, acaba não sendo. Tá? Vini, eu gosto de ser muito assim, transparente e democrático sempre que eu faço algum tipo de recomendação. Quando eu faço esse tipo de recomendação, eu preciso entender que a Genial ela atende todos os tipos de cliente. Desde aquele que está começando até aquele que tem mais conhecimento, grandes gestores, clientes de todos os perfis. Então, quando eu faço esse tipo de recomendação, né, Vilegas está recomendando Americanas porque o papel caiu muito. Eu acho que acaba sendo uma análise muito rasa, né, muito fria e não levando em consideração que aquele investidor que está começando naquele momento, ele pode pegar essa recomendação, pode ser o pontapé inicial dele na Bolsa de Valores. Imagina a minha responsabilidade em termos disso. Tá? Então, para esse tipo de situação, eu prefiro, ou eu faço para mim mesmo, no caso, eu consigo acompanhar o mercado, ou eu deixo uma ressalva. Né? Eu busco sempre tentar falar com todos os perfis de clientes e investidores. Pessoal, a situação é o seguinte, a empresa passou por esse tipo de situação, algo assim não se resolve do dia para a noite, e agora a gente vai entrar numa janela em que sai, né, de cena aquele investidor que tinha uma alocação na empresa com visão de longo prazo e entra no lugar o perfil especulador. Você quer trabalhar junto desse pessoalzinho, né, que é o pessoal de especulação? Sim. Vou dizer que não é uma brincadeira para criança, né? Não é brincadeira para iniciante. Não, imagina, a gente cobriu de perto aqui, tava até te falando, o almoço de negócios é um papel que olha para companhias. E Americanas, no dia seguinte, porque quando saiu as informações, ou quando saíram as informações sobre o rombo contábil, hoje a gente sabe que é 47 bi, mas na ocasião dava conta de 20. Começou com 20. Começou com 20. Foi depois do fechamento do mercado. No dia seguinte, a Americanas ficou em leilão um tempão. Sim. E foi abrir na reta final do programa que eu apresentava ali, bem no finalzinho.
E aí, beleza, caiu vertiginosamente. No dia seguinte, o papel repicou. E uma galera falando assim, olha, falei para não vender, não sei o quê. E de repente, Americanas foi para baixo, assim, com força. E até hoje tá aí sendo negociada nesse patamar de R$1. Exato. Então, para quem começa com esse tipo de ação, realmente pode se machucar bastante, se frustrar bastante também, né? Exatamente. É a mesma coisa que você tirar a carta e no dia seguinte já querer pilotar um carro de Fórmula 1. Não é assim, né? Não é assim, não funciona assim. Eu sei que sempre que a gente fala de dinheiro, possibilidade de ganho, enriquecer, a gente é ser humano, né? A gente gosta muito disso, né? De tentar vivenciar essa experiência. Mas a gente acaba recomendando para quem realmente sabe o que está fazendo, tá? Não que eu não recomenda que o investidor faça isso. Eu acho que faz parte. O investidor que vive mais o mercado, né? Ou até para aquele investidor ali que tem outro tipo de atividade, mas gosta de diversificar, eu acho que arriscar faz parte. Mas faça isso com consciência. Saiba o que você está fazendo, né? Antes de você começar qualquer tipo de investimento, seja Americanas ou até mesmo seja num título de renda fixa, né? Que a gente sabe que também não é brincadeira, né? E varia, né? Que varia também. Tenha um bom planejamento. Faça um bom planejamento. E isso você vai aprendendo com o tempo, né? E eu falo assim, qualquer profissão, tudo que você faça em que você vai ser remunerado pelaquilo, seja pela sua expertise, seu conhecimento, seja pelo seu trabalho, demora tempo, né, até que aquele valor seja gerado. Com investimentos é a mesma coisa. Tá? Não acha que agora porque você descobriu, né, a fórmula mágica de ganhar dinheiro que vai ser algo simples e fácil. Porque se fosse simples e fácil, né, todo mundo seria Warren Buffett. Ah, sem dúvida nenhuma. O segundo caso que eu quero trazer aqui, para depois, a gente só tá falando de casos assim, pontos fora da curva, né? Como que lida com isso. Depois a gente vai falar sobre, de fato, quando você tem condições normais de temperatura e pressão, como você faz para tomar suas decisões. Você já explicou aqui o seu racional top-down, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso. Agora, tem um segundo caso que a gente também estava falando aqui em off, você inclusive que citou, que é a questão das aéreas. Para quem está acompanhando o mercado essa semana, sabe disso. A Azul chegou a subir em um único pregão 58%. Gol também aí com altas na casa de 30%. São dois papéis que estão decolando, né? Estão voando baixo aí. Literalmente. Claro, se tiver numa carteira recomendada, se alguém colocou a Azul nesse mês de março, a carteira recomendada vai ter uma performance gigantesca, porque o papel subiu em um único dia 58%. Claro que tem um mês inteiro ainda pela frente e o resultado final importa ao longo do período todo. Exato. Mas, de qualquer maneira, é uma alta considerável. Mas, nesse caso, diferente de Americanas, foi uma boa notícia, né, para a companhia que fez o papel subir. Também é muito difícil, no caso positivo, de uma notícia positiva, para a Azul e para a Gol, foram renegociações de dívidas, Exato. né, o alongamento para pagar as dívidas. Também não tem como você projetar isso, né? Esse tipo de cenário você também acaba ficando de fora ali. A questão é o seguinte, Vini, no caso das empresas do setor aéreo, essa notícia ela acabou sendo muito bem recebida, porque na visão do mercado era algo que salvaria a empresa, como obviamente passou essa sinalização. Mas é algo que você não consegue estimar quando isso vai acontecer. Que isso estava nos planos da empresa. Por que eu falo isso? Normalmente esse tipo de notícia ele acaba não vazando porque eu acho que faz parte, né, da estratégia da companhia em manter isso em off. Tá? Porque, obviamente, que isso vai gerar um movimento especulativo e você saber, né, olhando para uma empresa, inclusive do setor aéreo, né, que é um setor de capital intensivo, né, é um setor super alavancado, uma renegociação de dívida é muito relevante. Então, se esse tipo de informação vaza, né, isso acaba contribuindo negativamente até para as negociações da própria companhia. Então, no caso específico, né, diferente, por exemplo, quando a gente olha para empresas do setor de elétrico, né, que é completamente diferente, esse tipo de notícia envolvendo uma renegociação de dívida, se existir, né, para a empresa tanto faz a diferença se isso vai vazar ou não, porque é uma empresa que, por característica, ela pode ser menos alavancada. Agora, quando a gente olha para uma empresa do setor aéreo, né, esse tipo de negociação realmente faz a diferença. E aí, Vini, que vem a questão do que eu sempre falo, até a gente bater um papo aqui antes, que é o fator aleatoriedade. Como você dimensiona, precifica isso. Exatamente, né? E que acaba também sendo uma lição que a gente sempre busca passar para os investidores, né, que estão começando, que é super importante tanto para o bem quanto para o mal, que é o caso, por exemplo, que aconteceu com a Americanas, que é a questão da diversificação da sua carteira.
né? Como que você lida com isso? E que a depender do contexto macroeconômico, do cenário, dos desafios, você trabalhar com essa questão da diversificação também faz parte desse processo. E quando a gente fala de diversificação, eu falo que uma carteira, né, ela sempre precisa ter no mínimo 4 condições. A primeira delas é estar adequada ao seu perfil de investidor. E isso é um processo que o investidor deve ter de autoconhecimento, né? Até, enfim, sei lá, 2021, né, que a Bolsa, depois da pandemia da Covid-19, né, que a Bolsa teve 2 anos praticamente ali de altas, né, bastante expressivas, né, a gente teve ali o Ibovespa marcando 131 mil pontos, máximo o S&P, histórico. máximo histórico, o S&P batendo ali 4 mil, 5 mil pontos. Era fácil você dizer como investidor que você era agressivo, né, porque tudo que você comprava subia, né? Taxa de juros lá fora, na época, 0,25%. Aqui no Brasil, a 2%. Tinha país com taxa negativa, né? Japão, exatamente. Então, era fácil você falar, não, eu sou agressivo, eu compro ações. Né? Depois que o jogo virou, meu amigo, aí que você realmente fala, poxa, eu acho que não sou tão agressivo assim quanto eu imaginava. Então, eu sempre procuro passar para o investidor que está começando também, até mesmo para aquele investidor mais experiente. Você já fez um teste de estresse consigo mesmo? Né? Como que você responde às situações negativas do mercado? Então isso é super importante. E é um aprendizado que você consegue com o tempo. Novamente, né? Grandes profissionais não surgem do dia para a noite. Grandes investidores também não surgem do dia para a noite. Então, esse autoconhecimento é super importante. A diversificação, por si só. É muito importante você estar alinhado ao contexto macroeconômico, né? Olhando para uma carteira mais tática. E porque, às vezes, tem muitos investidores que são um pouco mais resistentes em relação a isso. Tem muita gente que ainda segue aquele perfil buy and hold, né? Que você compra e esquece. Mas, na minha opinião, tá? Ter esse tipo de escolha aqui no Brasil se torna algo especialmente desafiador pelo fator juros. Depois, se a gente quiser, a gente fala um pouquinho mais sobre sem o dúvida. quanto os juros eles influenciam na decisão, na tomada do investidor. E por fim, por último, né? Então, é adequado o perfil, diversificação, fator alinhada com o contexto macroeconômico e o fator aleatoriedade, né? Que é algo super difícil de você mensurar, mas que no longo prazo, às vezes pode fazer a diferença na sua carteira. E da onde vem essa questão da aleatoriedade? Porque você conseguir modelar a aleatoriedade, você conseguir criar uma métrica para isso, é praticamente possível. Eu acho que não existe nenhum estudo, pelo menos do meu conhecimento, que envolva como que você se expõe à aleatoriedade. Acho que o que eu consigo mais me aproximar de que eu acho que vale a pena você ter exposição a esse tipo de fator é aquele estudo que foi feito, acho que na década de 70 e 80, que você colocou um grupo de macacos para tomar decisões de portfólios e as ações que eles escolheram foram as que venceram aí de grandes gestores renomados. Uhum. Por que eles conseguiram ter esse tipo de decisão? Inclusive, né, mais recentemente, teve até um perfil, né, no Instagram que fez essa brincadeirinha, né, de você escolher ações de maneira aleatória. Pô, isso fez maior sucesso esse perfil. Fez um baita de um sucesso. Porque a carteira performava relativamente bem, né? E por que ela performava bem? Fator aleatoriedade. Quando ali os macacos tomaram o tipo de decisão, eles não envolveram nenhum tipo de emoção, não estava em questão o nome deles, a reputação deles, né? Então, eles simplesmente escolhiam ali e acontecia, né? Então, episódios como o que aconteceu de Americanas ou de Azul agora, que são 2 exemplos, são opostos, Sim. É de você ter, de certa maneira, esse tipo de aleatoriedade dentro da sua carteira, né? Claro que você deve fazer isso de maneira controlada, reduzindo, né, digamos assim, a sua exposição para que, se der errado, isso te prejudique, machuque muito na sua carteira de investimentos. Mas quando der certo, meu amigo, isso pode fazer uma diferença gigantesca. É muito legal. Não tinha pensado na aleatoriedade como um fator para ser considerado na composição de portfólio. Agora, eu falei aqui, né, sobre condições, temperatura e pressão normais, que desconsideram o fator da aleatoriedade na hora de você compor as carteiras recomendadas da Genial. Eu fiquei pensando, falei, o que é uma condição de temperatura normal no Brasil, né? Porque aqui a gente sempre tem algum fator que tá tocando de perto o mercado de capital, que toca de muito perto a política local, e a gente sabe que isso faz preço no mercado também. Eu queria te ouvir primeiro nesse sentido, né? Quer dizer, poxa, você monta uma estratégia
e você, é o que você falou até da reputação, né? É o seu nome que tá ali, então, pô, foi o Felipe Vilegas da Genial que pensou nessa carteira aqui, tendo que lidar com um país em desenvolvimento, que é o nosso caso, que tem um fator político muito forte. E que, às vezes, você pode ter desenhado um racional técnico completamente embasado, mas que uma decisão política vai impactar o desempenho do ativo que você colocou ali. Só para citar um exemplo, quando aconteceu a desoneração dos combustíveis, a gente recebeu outro dia aqui uma executiva da Brasil Agro, e a empresa vende muita cana para a produção de etanol. Falou assim, olha, a gente teve um prejuízo gigantesco, porque o etanol deixou de ser competitivo com a gasolina. Poxa, se por acaso algum gestor recomendou Brasil Agro, como que ele ia... Tudo bem, ele poderia considerar uma questão de desoneração, mas a gente pode considerar várias coisas, como trabalhar com tantas variáveis assim. Vini, posso dizer com tranquilidade, as condições normais de temperatura e pressão é sempre quando a gente fala que a gente tem um cenário difícil à frente. Vamos fazer uma retrospectiva? Que ano que foi fácil investir, né? Pelo menos assim, não tem jeito. Sempre vai ter uma dificuldade. E é aí que, na verdade, surge a oportunidade. Tá. No mercado financeiro, no mercado de ações, existe uma correlação inversa entre o que é de conhecimento, né, do mercado como um todo e o que é desconhecido. A oportunidade de valorização de qualquer ativo não está no conhecido, está no desconhecido. Então eu vejo que o meu grande desafio como estrategista, sempre a gente vai falar assim, temos um cenário difícil. Por que a gente tem um cenário difícil? Porque a gente está trabalhando com cenários binários em que o evento X, se acontecer, vai determinar uma condição e o evento Y, outra condição. Então eu vejo que, na verdade, o grande desafio, né, pelo menos da minha pessoa como estrategista, acredito que seja ali também dos grandes gestores, é de você, dentro de um cenário em que você consegue ali colocar algumas variáveis ou consegue acreditar que ele vai acontecer, você pode escolher, digamos, o menos pior, que vai ser menos impactado. Então, digamos assim, o que eu gosto sempre de trabalhar, né? E obviamente que eu vou levar em consideração todos esses fatores. É de eu tentar, então, projetar quais são os desafios que o mundo... Todo ano a gente vai ter desafio. Quais são os desafios para 2023? Quais são os grandes temas do mundo? Você mesmo disse na abertura. Reabertura da China, política monetária no mundo desenvolvido, principalmente Estados Unidos, e questão fiscal aqui no Brasil. Acho que são esses 3 grandes temas. Como que a gente trabalha com esses 3 grandes temas? Bom, China. Se China reabrir, isso vai subir commodities. Commodities subindo vai ser positivo para as exportadoras. De que maneira isso vai acontecer? Vai ser linear? Muito difícil. Vai ser abre e fecha? Eu acho que a gente tem um nível de probabilidade maior que isso aconteça. Abre e fecha, querendo dizer assim, não vai ser linear. Eu acho que hora a gente vai ter notícia positiva, hora vai ter negativo. Por enquanto tem sido assim, né? Até até o momento. Em último cenário, não. Acho que as coisas vão se deteriorar bastante, que eu vejo também com pouca probabilidade. Então, dentro dessas possibilidades, eu preciso escolher um caminho. Eu acredito que um caminho que mais tem probabilidade de acontecer do que a gente vem acompanhando é de que vai ser ali hora positivo, hora negativo. Eu acho que China tem uma grande influência sobre o comércio global, então se ela entender que uma determinada commodity já está com um perfil mais especulativo, ela vai tentar minar com notícias negativas para baixar o preço da commodity. A China é o maior comprador de commodities no mundo. O que ela menos quer é comprar o seu produto por um preço muito alto. Então, se ela sente que aquele mercado está especulativo, ela vai tentar bagunçar aquilo. Então, eu vejo que ela vai trabalhar nesse sentido, tá? Acredito bastante no cenário de crescimento de China, mas não acho que esse processo vai acontecer. Partindo desse princípio, né, a gente tem que ter o que na carteira? Empresas exportadoras. Pensando aqui numa composição ao longo do ano de 2023. Exatamente. Com esses altos e baixos, às vezes o produto sendo negociado a um patamar um pouco maior. Você falou de commodities, eu penso muito no minério de ferro, que é uma coisa que a gente acompanha aqui todos os dias. E não é raro sair notícias que a China pensa em regular o preço do minério de ferro. De fato, nunca aconteceu nada assim, pelo menos quando eu comecei a trabalhar aqui no TC em 2020, da China falar, não, de tantos dólares a tonelada do minério de ferro não passa. Mas é só surgir a possibilidade, o burburinho, que o preço da commodity cai. Exatamente. Então, o governo chinês, de alguma maneira, sabe trabalhar bem com isso, porque, afinal de contas, ele quer pagar barato em um produto que ele usa tanto. Eu queria te perguntar,
Você falou sobre os juros, né? Que é uma Isso. outra coisa que está bastante no radar. E a gente vai falar, evidentemente, do impacto que tem na tomada de decisão do investidor com uma Selic beirando 14%. Agora, eu queria saber se isso traz uma pressão adicional ao desempenho da sua carteira. Porque fala assim, poxa, se a renda fixa está rendendo 14%, Exato. a carteira do Felipe tem que render mais do que 1% ao mês. Exato. Isso gera uma pressão adicional para você? Não, sem sombra de dúvida. Gera muita pressão. Porque é aquilo, né? É o custo de oportunidade. Não tem jeito. Você ter ali um competidor que ele não faz nada, ele só tá ali todos os dias trabalhando, rendendo juros e rende 13,75 ao ano. É a tal da marcação a mercado. Exato. Por que eu vou ali me arriscar, acreditar no Vilegas, sendo que ele mesmo disse que o ano é difícil e sempre vai ser, e você vai estar exposto ali às volatilidades do mercado, um dia você está rico, outro dia você está pobre. Então esse efeito juros, ele acaba sendo bastante negativo e, obviamente, tá? Quando você trabalha com uma taxa de juros mais alta, que esse é o objetivo dela, você está querendo o quê? Desestimular a economia. Sim. Você está querendo que as pessoas sejam mais conservadoras. Você está querendo que o empresário reduza o seu nível de investimento também. Então não tem jeito. Você, obrigatoriamente, você vai ser atraído por investir em renda fixa. Realmente, assim, acreditar em renda variável é muito ali para aquele investidor que dentro ali do patrimônio dele, dentro do portfólio, ele vai querer fazer uma parte daquilo alocar em ações para que ele consiga ser premiado, e ele não sabe quando, né, e o cenário virar. Agora, o Felipe, nesse sentido, como que você tem feito para montar mês a mês as carteiras recomendadas da Genial? Exatamente, esse é o grande desafio, tá? Que eu acho que a gente tem. Por característica, né, das carteiras recomendadas de ações, a gente faz... Muitos investidores até confundem isso, né? Porque ele fala, Felipe, você faz uma análise fundamentalista, análise fundamentalista não é visão de longo prazo, é comprar ação e carregar. E eu falo, não, tá? No caso das carteiras recomendadas, realmente a gente utiliza os fundamentos das ações para fazer as escolhas, mas pense numa alocação de curto prazo, numa alocação tática. Que cada fechamento de mês eu vou fazer uma leitura do que foi o mês vigente, vou fazer uma leitura do que pode ser o mês seguinte e, com base nisso, ter as minhas tomadas de decisões. Né? Então, como eu já disse anteriormente, né? Tem a questão da China, que é um fator que a gente sempre está monitorando, e aí eu vou decidir nas carteiras se eu vou ter mais ou menos exposição em commodities e qual commodity eu vou estar exposto. Minério de ferro, poxa, desde outubro do ano passado já subiu mais de 50%. A gente vê ali algumas notícias da China minando um pouquinho ou sentindo incomodada quando o minério de ferro atinge $140 a tonelada seca. Eu vou utilizar frigoríficos, sabendo que o mundo está entrando em recessão e naturalmente as pessoas vão consumir menos carne, que acaba sendo um produto mais premium. Ou eu vou comprar petróleo, né, que na minha visão ele está num patamar ali que eu acredito hoje que pode ser um piso, que é a faixa ali dos $70 o barril, mas a gente ainda não tem nenhum sinal, né, de que a oferta e demanda estariam balanceados. Por enquanto, a gente ainda tem muito excesso de petróleo no mundo. Apesar de ser uma tese que era bastante convicção no mercado até o final do ano passado para 2023, hoje já você não tem mais esse sentimento. Então, a gente se apega a essa questão China, por exemplo. Tem ali as empresas exportadoras, eu vou escolher o tipo de exposição e eu também preciso completar a minha carteira com empresas ligadas ao setor doméstico, que vão ser influenciadas pela Selic, vão ser influenciadas pelas falas e posicionamentos do governo em relação ao gasto público, como que vai reagir a inflação, como que vai reagir a economia como um todo. E é aquilo, Vini, que a gente falou, que é o fator aleatoriedade. Eu não posso, dentro das minhas recomendações, dentro da minha carteira, estar 100% exposto àquilo que eu acredito. Eu preciso colocar um pedacinho de um fator que pode acontecer. Pô, isso é legal de pensar, hein? Porque assim, você tem as suas crenças, e quando eu digo crença aqui, aquilo que você acredita por meio de análise, de estudos, e você não pode se deixar levar 100% apenas por isso. Os ativos que você colocar na carteira, eles não podem todos estarem ali baseados numa questão de análise, numa questão do estudo técnico. Isso. Você tem que deixar um espaço para aleatoriedade. Exatamente. Esse espaço ele representa na prática o que assim dentro da sua carteira? Um exemplo, você tem 10 ativos e um ativo é para aleatoriedade. É mais ou menos assim? Mais ou menos, tá? Digamos assim, a depender do meu nível de convicção
ou se eu tô naquele dia virado no Jiraya, é no máximo 20%, tá? Que é essa questão da aleatoriedade. Mas eu costumo trabalhar com 10% de aleatoriedade. Tá? Que é aquele fator realmente assim, por exemplo, como eu montei a carteira do mês de março. Carteira de mês de março, continuei acreditando na tese China, acreditei na valorização do dólar, ou seja, para a gente ter essa valorização do dólar, eu estou acreditando que o Banco Central norte-americano vai ser um pouco mais duro no seu discurso e pode ter uma decisão aí de acelerar, né, o seu pace na elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. Parece até que você ouviu o Jeremy Powell hoje antes de montar a carteira, hein? Exatamente. E eu continuei acreditando que a gente ia ter muito estresse com o discurso de governo, o arcabouço fiscal, essa nova regra fiscal não vai agradar o mercado. Essa é a minha convicção. Então, eu montei praticamente 90% da carteira dentro desse cenário. Quais que são os 10%? Né? 10% foi muito no discurso de que, acho que, e se vier uma mensagem positiva? E se o Haddad conseguir convencer o mercado? E se a gente vier com um dado macroeconômico, ou de inflação, ou de relacionado à economia brasileira, que mostre que a economia já está desacelerando muito, e por mais que a questão fiscal seja um problema, não tem jeito. Existe um espaço para o BC começar a reduzir juros agora em 2023. Olha, legal isso, hein? Para a gente entender na prática como se desenha o seu racional. Claro que você não vai falar todas as ações aqui também, você não tem que acompanhar o Felipe, tem que acompanhar a Genial. Mas se você pudesse dar pelo menos um exemplo de cada cenário que você projetou, então você disse assim, poxa, eu acredito na China, na retomada chinesa, pensando aqui no mês de março. Nesse racional, qual ação você entende que contempla bem a retomada na China? Agrícolas e petróleo. Então, SLC Agrícola e PetroRio estariam na minha carteira, por exemplo. Agora, quando você pensa, poxa, o Jeremy Powell, e a gente pode até comentar isso, a gente está gravando aqui numa terça-feira, dia 7 de março. O Jeremy Powell hoje, ele falou exatamente aquilo que você estava projetando. Falou de levar o juro, a taxa terminal do juro, taxa Fed Funds, um pouco maior do que a projeção, que os dados em janeiro surpreenderam ali, o banco surpreendeu o Banco Americano, o Banco Central dos Estados Unidos, e falou, e aí os derivativos, a gente estava monitorando aqui, já começaram a precificar 50 bases na próxima reunião do FONC, para tentar contemplar esse movimento que, por enquanto, se desenha exatamente como você planejou lá na reta final de fevereiro e início do mês de março. Qual ação aqui pode surfar essa onda? Aí, no caso, né, são empresas dolarizadas, né, empresas exportadoras, que acaba convergindo um pouquinho com a tese de reabertura da economia chinesa. Só que eu já penso, poxa, eu já tenho ali 20 ou 40%, né, dependendo do número de ações ligadas a commodities. Existe alguma empresa aqui internamente que conseguiria se favorecer de um cenário de dólar subindo? Tá? Se dólar sobe, isso é sinal de que a gente pode ter mais inflação. Se a gente pode ter mais inflação, significa dizer que a taxa de juros vai permanecer mais alta por mais tempo aqui no Brasil. Quais empresas podem se favorecer desse cenário de taxa de juros mais alta? As empresas de seguro. Nossa, eu juro que eu ia falar seguradoras. Se eu tivesse que escrever, eu não ia para os bancos por causa da taxa de inadimplência. Isso. Mas as seguradoras podem surfar. Exatamente. Poderia até ser o banco, mas não na condição que nós temos hoje, que foi o que você comentou. Que a gente está trabalhando no cenário, que a população está alavancada, né? Então, assim, olhando também um ponto importante, tá? Olhando para uma estratégia de investimentos em que o meu benchmark é o Ibovespa. Tá. Por mais que às vezes não acredite no desempenho do setor bancário, eu acho que faz sentido ter também um tipo de correlação com o Ibov. Então, ter um grande banco na carteira, né, para uma carteira diversificada, uma carteira com, por exemplo, 10 ações, faz sentido eu ter um grande banco, porque eu vou ter 10% de participação. Por quê? Se eu errar na minha tese, a questão aleatoriedade, faria sentido ali de eu, pelo menos, não me descolar do mercado. E quando você disse assim, só para a gente tem um terceiro aí que é o fator aleatoriedade que a gente vai chegar. Mas quando você fala assim, poxa, em você ter uma tese e você deixar um espaço na sua carteira para a sua tese, caso a sua tese não se concretize, você também ter a chance de surfar uma outra onda, aquela primeira parte que você falou que todo investidor precisa ter na composição de carteira, que é o autoconhecimento, acho que toca muito de perto nisso, porque até é um sinal de certa humildade, colocar a bola no chão, de falar assim, eu estudei, eu pensei aqui numa estratégia, mas eu posso estar errado. Não é também uma tarefa das mais fáceis, né? Não, muito difícil, muito difícil. Porque você está indo contra a sua própria convicção, né? Exatamente, é aquilo, é o fator aleatoriedade e eu estou trabalhando num cenário em que, e se eu estiver errado?
Como que eu faço? E a gente está falando muito disso, né? Do fator assim, algumas pessoas podem pensar, Vilegas, mas se você estiver errado, você estopa e sai fora. Cadê o stop aí? Cadê o seu o controle de risco, né? Só que eu tenho que pensar que eu, como estrategista, respeitando as regras da carteira recomendada, eu só poderia fazer trocas nas viradas de mês. Então é um bom ponto, é o que você levanta aqui, porque já tem gente pensando no stop. Aliás, sempre que, ou a maior parte dos analistas, o pessoal sempre recomenda você trabalhar com stop. Agora, quando você tem uma carteira recomendada mensal, o seu stop é a virada do mês. Que aí você pode trocar os papéis, né? Exato. No fator aleatoriedade, tendo em vista tudo que nós já falamos aqui, principalmente uma possibilidade, vai saber se o Haddad consegue até o dia 21, 22 de março, que é quando acontece a próxima reunião do Copom, convencer o Lula, o presidente da República, para ele entender um pouco mais a situação de mercado, o Roberto Campos Neto, os outros diretores do BC, acordam assim com a vontade de baixar a taxa de juros, nem que seja em 0,25%, e de fato aconteça um cenário que você não projetou. Nesse sentido, qual o papel da economia doméstica você entende que pode surfar uma boa onda? Eu vou utilizar o exemplo que entrou com essa variável no mês de março, que foram as ações da Intelbras, por exemplo. Por quê? É uma ação ligada à economia doméstica, uma ação de menor capitalização, ou seja, uma small cap, que é muito mais sensível à taxa de juros. Mas é aquela questão também, Vini, não é quando a gente fala de aleatoriedade de você escolher qualquer coisa. Vamos tentar escolher, por exemplo, tentar ter uma escolha inteligente. Intelbras, se a gente olhar para aquelas empresas que fizeram IPO, né, lá em 2020, 2021, é uma das que estão próximas aí da melhor performance. Tá? Ou seja, é uma empresa de qualidade, é uma empresa que fez a diferença e que inclusive no finalzinho de fevereiro, né, divulgou um ótimo resultado referente ao quarto trimestre. Então eu consegui separar ali o joio do trigo, de entender que era uma empresa que era de qualidade, mas que estava caindo, né, está com um desempenho negativo nos últimos meses, não pelo fator que as suas receitas, as suas margens estão diminuindo, mas que o fator juros está impactando na companhia. E é uma marca muito consolidada também, que está investindo muito em tecnologia, né? Exato. A Intelbras nos últimos anos. Quando fez o IPO, chamou muita atenção aqui da nossa audiência, e eu achei legal que você citou a Intelbras, porque lá no Almoço de Negócios, programa da TC Rádio, a gente olha muito para as small caps também. A nossa audiência gosta demais. E não é sempre que a gente recebe um convidado que comenta sobre Intelbras. A gente já recebeu 2, 3 perguntas que a gente, infelizmente, não conseguiu fazer. Então, vou até aproveitar que você citou a companhia, falou do balanço, então me parece que você olha para a empresa. Para a audiência agora, tirar a barriga da miséria, que pergunta sobre Intelbras e eu não consigo fazer a pergunta, nunca, né? Porque eu sei que o convidado já não acompanha a companhia. No seu caso aqui, Intelbras, que você citou bem, né? É uma empresa que tem bastante nome, que está investindo em tecnologia, se modernizou bastante. Teve um ouvinte que escreveu assim, poxa, a Intelbras faz tudo isso. Teve uma vez que a gente estava falando da empresa. Lembrava dela só na época dos telefones, né? Aquele telefone fixo. É uma empresa realmente que está investindo pesado em tecnologia e que está se tornando referência nesse sentido, né? Exatamente. Pensa no que existe mais moderno e que é mais buscado hoje quando você vai fazer a pesquisa no Google. Automação. Então, sempre que você pesquisa de automação, inteligência, Alexa, né? Chatbot, o que você lembra? Qual que é o primeiro produto, a primeira empresa que vem na sua cabeça? Intelbras. Referência ali, né? Não, eu tinha pensado numa empresa gringa, eu ia falar mas no Brasil, Intelbras. No Brasil, Intelbras. Eu comprei uma fechadura eletrônica lá pro meu apartamento, é deles. É bonita, moderna e tem um preço competitivo. Exatamente, esse é o grande ponto. Tá? Então eu vejo que é uma empresa que consegue se destacar e vem chamando a atenção dos investidores justamente nesse sentido. De você ter uma empresa de inovação, uma empresa que está diretamente correlacionada com tecnologia e que consegue colocar preços, né, acessíveis e são produtos de qualidade, tá? Acho que esse é o grande diferencial. Agora, o Vilegas, tem gente que ouve, né, a nossa conversa e fala assim, bom, então o Vilegas falou mais de Intelbras do que as outras, então eu vou comprar tudo em Intelbras, da carteira recomendada. Que outro dia eu também estava conversando com outro analista que ele falou assim, poxa, não é só seguir a recomendação. Às vezes a pessoa, na verdade, ela não segue a recomendação, ela ouve a gente falar de uma carteira, ela escolhe um papel daquela carteira e acaba colocando os recursos todos ali.
Aí a coisa não funciona tão bem, e aí vem a crítica junto. Ele falou, mas peraí, como foi a performance da carteira? Porque é isso, às vezes um ativo não vai performar tão bem assim. Então, acho que vale a pena a gente reforçar. Eu queria também que você dividisse a sua experiência. Quando você pensa numa carteira, você está falando aqui pra gente, você está pensando numa composição de portfólio, projetando diversos cenários. E você é responsável pela rentabilidade desse portfólio como um todo. Exato. Não quando alguém ouve assim uma ação e acaba escolhendo comprar aquela ação e vai saber como vai ser a performance de um único ativo no mês, tirado de um contexto, que é o contexto da carteira recomendada, certo? Tem que tomar cuidado com isso, né? Quem está ouvindo. Vini, existem diversas variáveis que a gente acaba escutando, tá? Desde o investidor que olha a carteira recomendada ali, vê uma carteira com 10 ações ou com 5 ações e escolhe só uma ou duas. De maneira aleatória, né? De maneira aí ele pratica 100% da aleatoriedade. É. Esse não é o propósito, ele não é o objetivo. Como eu sempre gosto de transparecer ali para os investidores. A carteira recomendada tem por objetivo ser uma alocação tática com base em fundamentos que tem ali uma vida útil, digamos assim, bastante curta, né? Quando a gente fala de ações, que ali é um horizonte de 30 dias. E é realmente assim, destinada para aquele investidor que quer viver o mercado, que quer estar exposto às condições do mercado sobre a visão de Felipe Villegas. E eu vejo que faz parte também do processo, Vini, do investidor não simplesmente escolher a minha carteira porque ela teve um bom rendimento agora, teve um bom rendimento nos últimos anos, mas que o investidor consiga ter algum nível de identificação comigo, ou com o analista que ele está seguindo. Por que eu falo isso? Eu acho que muita gente às vezes erra, no sentido de começar ali na parte de investimentos, principalmente em renda variável, com aquela ilusão do tipo do ganho fácil, de que aquele analista, aquele assessor, aquele influencer vai me dar aquela dica que eu vou ter um retorno absurdo. Né? E normalmente você vai seguir aquela pessoa e essa pessoa, ela pode errar e pode acertar. Tá? E quando ela acerta, beleza, a pessoa fica muito feliz. Só que quando ela erra, ela gera uma frustração muito grande. E por que essa frustração ela acaba acontecendo principalmente? Pessoal, nunca siga uma pessoa que você não tem uma identidade. Quando eu falo em identidade, é pensar no seguinte ponto. Aquela pessoa, no momento difícil, tomaria o mesmo tipo de decisão que eu tomaria se eu tivesse aquele mesmo nível de conhecimento? Então, o que eu sempre procuro passar para as pessoas, na hora de você escolher me seguir as carteiras recomendadas do Felipe Villegas, não vai olhar o retorno, somente. É importante você entender como eu gosto de trabalhar, mas pense o seguinte, poxa, acompanhando o Villegas, vendo o que ele fala, como ele se posiciona, utilizando da estratégia que ele utiliza, eu acho que se eu tivesse o mesmo nível de conhecimento dele, eu agiria da mesma maneira. Pô, muito legal o racional, mas muito legal. Até por isso, ô Felipe, eu vejo, e a gente falava antes aqui, né? Você produz muito conteúdo pra Genial, você faz lá o Morning Call todos os dias também. E eu vejo que você faz questão de estar falando, aparecendo. Acho que é muito importante para que as pessoas te conheçam, sem dúvida nenhuma, mas também para quem já te segue, ter condições de acessar o seu racional, não apenas no começo e no fim de cada mês, mas durante o período também. Isso. É um trabalho que você vê nesse sentido? O fato de você estar aqui, por exemplo, conversando. Certamente a gente tem pessoas que não seguem as suas carteiras ainda e podem passar a monitorar, mas com certeza tem alguém aqui ouvindo a gente que segue as suas recomendações, que fala, pô, legal, não sabia que eu ia ouvir o Villegas hoje e tá aqui tendo a oportunidade de te ouvir também. Vini, o pior inimigo e maior inimigo de todo investidor é ele mesmo. E quando esse inimigo ele fica mais evidente? Quando numa decisão de investimento, a questão emocional, ela acaba contaminando ali as suas decisões. O que eu estou querendo dizer? A pior coisa para um investidor é quando ele toma uma decisão numa situação de conflito em que a emoção do momento, né, é a dominante ali na tomada de decisão. Então, Vini, eu sempre procuro passar para as pessoas, tomem decisões com racionalidade. Por isso que é importante o planejamento, por isso que é importante o conhecimento, por isso que é importante a identificação com a pessoa que você está seguindo. Por quê? Conhecimento, relacionamento, confiança são fatores importantes para o investidor entender que, ok, essa estratégia que eu estou adotando é replicando as carteiras do Villegas, a gente não está num momento bom, mas eu estou entendendo o que está acontecendo, eu estou entendendo o racional. Então eu estou confortável.
Eu estou tranquilo de que se as coisas piorarem, o Villegas muito provavelmente vai tomar esse tipo de decisão. E se realmente ele tomar esse tipo de decisão, eu vou estar ali confortável. E quando as coisas melhorarem, a gente vai comemorar todos juntos. A racionalidade, Vini, é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Então, quando a gente sempre fala da questão da diversificação, de tomar cuidado com a alavancagem, de você não comprar a empresa única e exclusivamente porque ela caiu 90% num dia, você está colocando em prática a racionalidade. De você ali tomar realmente uma decisão não na emoção. Tá? Normalmente, quando você erra, é porque a emoção ela dominou ali aquele teu sentimento. Quando você toma uma decisão com emoção, é aquela decisão que se você ganhou 10% e a ação subiu mais 5%, você vai se sentir culpado. E se você, quando estava perdendo 10 e não saiu, passou a perder 20, você vai se sentir culpado também. Quando você consegue trabalhar com racionalidade, você vai sair ali com 10%, com 20% de ganho, e o papel dobrou de valor depois daquilo, mas você vai se sentir feliz, porque a tua estratégia, o teu planejamento, ele foi concluído com sucesso. Olha, isso é muito legal. E ouvindo você falar, fiquei aqui pensando, falei, poxa, só que você até falou da questão da racionalidade num momento de baixa no mercado. Porque quando o mercado tá subindo é mais fácil você ser racional, né? Você fala, opa, tá subindo, queria ganhar mais 10% nesse papel, mas vou vender porque já tá esticado e tal. Agora, quando o papel tá caindo, às vezes você sabe que você tá vendendo um ativo descontado, mas você fala assim, não suporto mais ver aqui a minha conta, meu saldo, sabe? Tô perdendo dinheiro, prefiro vender, assumir aqui o prejuízo e ficar com o meu patrimônio que ainda sobrou. Mas quer dizer, é como se você vendesse um carro porque o preço da gasolina subiu. Pô, você não sabe que o preço da gasolina uma hora pode voltar a baixar. Só que você vai vender o seu carro com desconto porque subiu o preço da gasolina? Ninguém faz isso. Mas as ações, muitas vezes, a pessoa tomada pela emoção, de fato, prefere vender, assumir um prejuízo, mas entrou falando, não, eu aguento o jogo aqui, sabe? Eu entendo que vai ter um desconto, mas de fato, na prática, não aguenta. Então, o investidor precisa realmente se conhecer para tomar cuidado e não perder dinheiro nesse tipo de operação. Quero saber como é o seu relacionamento com os clientes da Genial nesse sentido. Se quem está chegando agora, principalmente no mercado, tem mais esse perfil que eu narrei aqui agora. E se o investidor, o seu cliente, quem segue as suas recomendações e tem um pouquinho mais de tempo de tela, um pouquinho mais de experiência, às vezes até um pouquinho mais de idade também, já viveu mais coisas na vida fora do mercado, que sabe que tudo na nossa vida, no dia a dia, é cíclico. Inclusive Sim. a bolsa, ou principalmente ela. E que acaba tendo mais paciência para esperar o melhor momento para vender os seus ativos. Porque não é só comprar bem, Exato. Saber a hora de vender também, né? Exatamente. Antes de falar isso, Vini, acho que é importante a gente dar 2 passos para trás para a gente colocar aqui 2 exemplos do que é uma decisão com base na emoção e outra com um nível de racionalidade. Boa, legal. Bradesco. Um monte de gente falando desse papel. O que aconteceu com o Bradesco? Divulgou um balanço terrível, né? Projetando ali que a provisão com devedores duvidosos vai crescer bastante e que o ano vai ser difícil. O que aconteceu? O papel caiu drasticamente. A ação foi para R$11. Villegas, o que eu faço? Eu tenho o Bradesco. Aí que a gente começa a fazer os questionamentos. Tá, você tem Bradesco, é o que? É longo prazo, é uma carteira mais tática, você está ainda com expectativa, você não quer realizar prejuízo, você acha que vai voltar? O que você está achando? Eu falo, não, comprei banco porque eu gosto de receber dividendo, para mim é um setor resiliente, né? E, poxa, é uma carteira de mais longo prazo. Fica. Você consegue aguentar, né, esses prejuízos só quando você realiza. Você vai ver a sua carteira desvalorizar. Você não quer realizar necessariamente isso? Fica. Por quê? O que está impactando o Bradesco? É crise de imagem? Teve alguma corrupção lá dentro? Teve alguma fraude? Não. A empresa vai deixar de existir nos próximos anos? Muito difícil. Temos um quê, então? Um contexto macroeconômico. O contexto macroeconômico é cíclico. Um dia você está embaixo, outro dia você está em cima. Então entenda que pode demorar. A gente não sabe ainda quando é esse ponto de inflexão. Mas uma hora ele vai acontecer. Você acha que você tem estômago para aguentar isso? Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem problema? Não. Acho que o Bradesco vai voltar. Então permanece. Eu acho que mesmo numa situação difícil, está tomando uma decisão racional. Americanas. O que fez o papel cair? É um problema da empresa, né? Da empresa.
é algo que não estava no radar de nenhum investidor. E que ninguém ainda tem 100% certeza se já está ou não solucionado, né? Ou se a dívida pode até aumentar. Muita coisa pode acontecer, inclusive nada. Nunca essa música fez tanto sentido, né? Muita coisa pode acontecer, inclusive nada. Eu acho que, até um ponto que eu queria trazer aqui no começo, mas que eu trago agora, é o que a gente viu de grandes gestores realmente estopando o papel com 90% de prejuízo. E isso mostra uma lição para a gente. Por quê? Gente, não é um contexto macroeconômico que é cíclico que vai voltar e a empresa vai surfar aquilo. É um problema de confiança. E você reconquistar confiança demora anos se acontecer. E essa questão da confiança é tão forte que a Ambev, que não tem absolutamente nada a ver com Americanas, tirando o fato dos controladores serem o mesmo, mas um modelo de negócio completamente diferente, outro setor, mas a Ambev, quando a Americanas, o papel não estava nem aberto no dia que caiu 90%, a Americanas chegou a derreter, a Ambev chegou a derreter também, em linha com assim, será que não está acontecendo a mesma coisa aqui? Agora não é o caso, o papel de Ambev se recuperou, está sendo negociado aí na faixa de R$13, como geralmente é, um papel mais estável, assim, né? Menos volátil do que a média. Mas essa questão da confiança que pegou também outra companhia que tem os mesmos controladores, né? Exatamente. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, Vini, aí não tem jeito. Eu não sei quando a empresa vai retomar a confiança. Eu não tenho um controle sobre isso. Eu tenho um certo controle sobre o ciclo econômico. Eu consigo ter um certo nível de previsibilidade. O problema não é a empresa, é o contexto. Mas eu acredito que a empresa, se ela fizer um bom trabalho, e Bradesco muito provavelmente ele vai conseguir fazer isso, ele vai conseguir sim se reerguer, ele vai conseguir se adaptar a esse contexto macroeconômico e convergir para melhores resultados. E eu acho que o que aconteceu com os fundos de investimento, né, grandes gestores que tinham uma participação significativa e estoparam, isso mostra que todo mundo pode estar exposto a isso, desde o pequeno investidor até o grande investidor. E o que esse grande investidor fez? Ele estopou. Então tem que estopar. Então quando foge do controle, né, o que é fugir do controle? É um episódio assim, é o famoso, né, o Black Swan, né, o cisne negro. É algo que fugiu completamente de qualquer tipo de racionalidade e previsibilidade. Nesse momento você tem que dar 2 passos para trás. Sobre agora, respondendo a sua pergunta. O relacionamento com os clientes, né? Cara, os mais variados tipos. Os mais variados tipos. Acho que a gente é muito plural nesse sentido em termos de perfil de investidor. Tem algum momento que você sai de analista e passa a ser psicólogo? Com certeza, todos os dias. Inclusive, acho que é até interessante isso, é um aprendizado para mim que eu venho acompanhando. Acho que principalmente nos últimos anos em que a gente vem convergindo aí para um cenário de só notícia negativa, né? Só coisa ruim. E às vezes nos chats ali do Morning Call, né, que a gente faz lá no YouTube, a gente vê, poxa, Vilegas, está dando desânimo de ver vocês, né? Só notícia negativa. E eu fiquei parando para pensar, né? Até na hora eu tive até uma resposta áspera, né? Que eu me arrependo hoje dessa resposta, que eu falei, olha, não é que eu estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Você respondeu? Eu respondi, estou sendo realista. A minha função é essa, é transparecer o sentimento do mercado para você conseguir ter uma tomada de decisão. Só que depois eu fiquei matutando aquilo, eu falei, poxa, às vezes ele queria saber a verdade, mas queria saber de uma maneira diferente. Né? Então, acho que faz parte isso, de você conseguir buscar em profissionais, né, em especialistas de mercado, você saber a verdade, mas também, ao mesmo tempo, conseguir ter uma palavra de conforto, né, de uma palavra de que, olha, pessoal, a situação hoje está difícil, mas haja dessa maneira, porque com o tempo isso aqui vai melhorar. Tá? Então, acho que essa função também é do estrategista, é do analista de ação, de você obviamente, ter um compromisso com a verdade, porque você está colocando o seu nome. Eu acho que quando a gente fala de dinheiro, mentir para a pessoa ou iludir a pessoa, eu acho algo muito feio, eu acho algo antiético. Não tem como falar que o cenário é fácil, né? Exatamente. Mas eu vejo que também existe a questão do, poxa, me planejei tanto para esse momento, eu estudei tanto para isso, para comprar a minha primeira ação e eu estou passando por um momento de frustração. Então ter essa palavra de acolhimento, na medida do possível, eu acho que faz parte sim e acho que só aumenta a proximidade com o que eu tenho para com os meus clientes. E é interessante assim também ver, Vini, que os momentos em que eu tive uma maior aproximação com os meus clientes não necessariamente foram naqueles momentos que as carteiras da Genial estavam bombando, mas porque nos momentos mais difíceis em que eu consegui ser verdadeiro com as pessoas e eu firmei aquele compromisso de que, olha,
Eu posso acertar, eu posso errar. Mas eu tenho uma única certeza sobre o que eu estou fazendo, que eu estou fazendo o meu melhor. Com esse compromisso que eu tenho aqui com você, de que aqui não é brincadeira, aqui a gente não vem de sonho, aqui a gente vem de realidade, a gente vê estratégia, a gente vem de aleatoriedade, mas com o compromisso de que sempre eu vou tentar buscar o máximo melhor para você. Olha, eu acho isso muito legal. Isso mostra quão bom profissional você é, porque você poderia simplesmente ter falado assim, não, uma mensagem no chat do YouTube e tudo bem, mas... E isso é legal, porque tem a pessoa acompanhando, a galera acompanhando a gente aqui no YouTube, todos os dias a gente tá ali também na TC Rádio, e eu tento fazer um trabalho parecido, que é de fato considerar o que está sendo falado ali, porque você não sabe quem tá do outro lado. Às vezes, realmente é uma pessoa que... não é o que fala, mas é o como fala, né? Algumas pessoas precisam ouvir não meias verdades, a verdade inteira. Mas a forma como isso está sendo dito, eu acho que faz parte do profissional, é o que a gente tenta fazer aqui também, saber se a gente está se comunicando da melhor maneira. Porque se não está rolando, a gente pode procurar outras estratégias. Agora, é claro também que deve ter aquele investidor mais experiente que fala assim, Felipe, sem meias palavras, a situação tá foda, né? Tá ruim, né? E aí você sabe lidar com esse tipo de cliente também, é entender o perfil dos seus clientes, né? Exatamente. E isso, obviamente, fica muito mais fácil numa reunião tete-a-tete, numa chamada de vídeo, né? Agora, quando você recebe, às vezes, uma pergunta no chat ali do YouTube... Para todo mundo, né? Tá aberto para todo mundo, fica um pouco mais difícil isso. Mas enfim, Vini, eu acho que tudo é tentativa e erro, tá? Sim. É assim que eu levo a minha vida. Tentativa e erro e buscar o acerto. E de sempre avaliar, né, todas as decisões que a gente toma, como que a gente trata as pessoas. Mas sim, enfim, apesar de ter sido um episódio que eu considero triste, mas eu vejo que serviu como um aprendizado. Pô, sem dúvida. Para eu tentar sempre me colocar, né, no lugar do próximo, de quem está ali buscando a gente como fonte de informação, que às vezes ele sabe que o cenário está ruim, sabe que está num cenário negativo, e ele simplesmente quer uma palavra de conforto, né, de uma palavra dizendo que é o seguinte, olha, gente, pode demorar, mas vai dar certo. Vamos seguir juntos. E assim, é claro que você dá o seu melhor o tempo inteiro, mas às vezes a pessoa quer ouvir isso, né? Exato. Fala, pessoal, eu estou aqui, estou me esforçando, estou ao lado de vocês. Acho que isso faz parte também do ser humano. A gente se sente mais confiante quando a gente ouve de alguém que a gente admira, que a pessoa está no mesmo barco que o nosso, né? Exato. E compartilhar experiências, tá? Pode ter certeza. Obviamente que as minhas regras são diferenciadas, né, para fazer investimentos, mas se a gente está num cenário difícil, em que as coisas estão difíceis para todo mundo, não sou eu que sou fora da curva ali, que está todo mundo perdendo e eu vou estar ganhando dinheiro. Eu participo do mercado também, eu vivo o mercado. Então a gente está junto no mesmo barco e a gente vai compartilhar essas experiências, trocar figurinha. E aquilo também, Vini, pode parecer que não, tá? Mas a gente aprende também muito com os nossos clientes, com as pessoas que nos seguem. Ou com perguntas, ou com colocações que elas fazem, com sugestões, com críticas. Crítica é um pouquinho mais difícil, né? Mas a gente sempre aprende, sempre aprende. Sem dúvida nenhuma. Ainda mais quando a crítica é construtiva, você sabe que a pessoa está falando. Exato. Porque ela realmente admira seu trabalho, gosta do seu trabalho. Isso faz diferença, sim. É muito legal. Olha, já passou 1 hora que a gente está conversando, passa muito rápido. Eu só queria também que você falasse um pouquinho do seu dia a dia no trabalho lá na Genial, porque a gente falou muito sobre a carteira de ações, né? Isso. A tal da equity, né? Mas fora do ar aqui, você estava me contando que você, além dessa carteira, você é responsável por outras estratégias da Genial também, ativos de small caps, carteira de dividendos, ou seja, trabalho não falta, né, Felipe? Exatamente, Vini. Eu sou, então, responsável, né, pela carteira de ações, e carteira de ações não é ali 1 ou 2 carteiras, são 8 carteiras que eu sou responsável. Tá. Então a gente tem, digamos assim, 2 carteiras que eu vou olhar o mercado como um todo e fazer as minhas escolhas sem nenhum tipo de filtro. A gente tem carteiras para empresas de menor capitalização, que é uma carteira de small caps e uma carteira de micro caps. São duas diferentes. São 2 diferentes. Tá. A de small caps são de empresas ali que o valor de mercado ele fica entre 2 bilhões de reais até 20 bi. E a de micro caps abaixo de 2 bilhões de reais. Temos uma carteira de dividendos, tá? Muito importante dizer, o meu foco com a carteira de dividendos não é ganhar o dividendo. É fazer uma recomendação em que o meu universo de escolhas contempla ações boas pagadoras de dividendos. Mas não é que no mês de março vai cair dividendo. Exatamente. O meu objetivo não é ganhar o dividendo. Tem uma carteira ESG, tá? Acho que
nos últimos anos ali ficou bastante evidente esse tema. Então, eu pego aquele índice de sustentabilidade da Bolsa, Sim. eu contemplo aqui no meu universo, então dentro daquele universo, desse índice de sustentabilidade, eu faço ali as minhas escolhas. Temos uma carteira de BDRs, para promover ali para os clientes essa possibilidade de internacionalização, e uma carteira de ETFs. Ah, que legal. Tá? E a carteira de ETFs é bacana nesse sentido que eu consigo ter uma exposição, por exemplo, fora Brasil, né? Eu consigo estar exposto à China, a Bitcoin, à Índia, por exemplo. Um pouco de tudo. Um pouquinho de tudo. E é bem bacana essa carteira de ETFs, porque esse mercado de ETFs cresceu muito nos últimos anos, né? Se desenvolveu bastante aqui no Brasil. Ainda tem um longo caminho a ser percorrido, mas acho que é muito bacana, tá? Essa possibilidade aí que o investidor brasileiro hoje tem de conseguir ter exposição à China, Estados Unidos, ouro, enfim, queda da taxa de juros, alta da taxa de juros. Então isso é bem bacana, é bem interessante. E ETF é um tipo de investimento bastante democrático também. Você consegue, às vezes, até por questões pessoais, que vão além do mercado, acabar aportando ali. Exemplo, a gente tinha um quadro no Almoço de Negócios que falava assim, ETFs que você não conhece, e tinha muito foco em ETFs negociados na Bolsa dos Estados Unidos, nos Estados Unidos. Então lá você tem ETFs só tem empresas que mulheres são chefes da empresa, são CEOs da companhia. Você tem ETFs de empresa que fazem pesquisas das mais variadas possíveis. Então, enfim, é muito direcionado. Você tem uma ampla margem de escolha, né? Exato. Agora, em relação aos BDRs que você comentou, vai ser minha última pergunta para a gente encerrar. Daqui, a percepção que eu tenho da nossa audiência, tanto do Mover Voices como também na TC Rádio, é que a audiência está olhando mais para BDRs. Não sei se no intuito de dolarizar o patrimônio, mas tem uma galera olhando para BDRs, querendo entender mais, querendo saber como faz para tirar a variação cambial do jogo e só, de fato, ficar ali exposto à companhia americana, principalmente BDRs americanos, né? A gente comenta aqui. Você também tem percebido isso? Um olhar maior para a carteira de BDRs ou você não está sentindo esse movimento? Sim, existe uma maior demanda, não tem jeito. Eu acho que com toda essa desconfiança que infelizmente a gente está vendo por parte do investidor em relação ao Brasil, cada vez mais a gente vê ali os investidores buscando alternativas para a dolarização da sua carteira. Tá? E vira e mexe surge uma pergunta ali, Vilegas, né, como que eu faço para dolarizar o meu patrimônio? E aí a gente coloca as opções que o investidor tem, né? Desde mandar o dinheiro lá para fora diretamente e fazer um investimento através de uma corretora norte-americana, ou até mesmo dele conseguir essas alternativas no mercado local. Né? Olhando para o mercado local, ele pode comprar dólares em espécie, ele pode fazer uma alocação em um fundo cambial, ele pode fazer uma alocação em um fundo que tem por estratégia a compra de ações ou ativos internacionais. A gente viu também esse mercado bastante crescer agora para renda fixa norte-americana, Legal. que eu acho isso super bacana, super interessante. Eu acho que também é um ativo muito bacana para 2023, tá? Olhando aí para as oportunidades que nós temos, porque é uma renda fixa em dólares, né? Enfim, e nós temos, obviamente, as BDRs. Só que eu vejo que o cuidado, e as ETFs de BDRs. Só que qual o cuidado que o investidor tem que ter? Quando você compra ou um fundo que tem uma estratégia lá fora, ou até mesmo as BDRs, como você muito bem disse, você tem o fator dólar, né, que vai influenciar na oscilação daquele ativo, e o próprio ativo em si. Né, no caso, uma ação de uma empresa. E um dos temas que a gente comentou aqui, né, do nosso cenário, que é a abertura da China, a política monetária no mundo desenvolvido, Estados Unidos, eu vejo um cenário bastante desafiador lá para fora. Tá? Em que a gente teve, no ano de 2022, o mercado corrigindo, né, essa movimentação gigantesca que aconteceu nos juros nos Estados Unidos, né, de você ter ali o Fed Funds saindo de 0,25 para 4,5, e agora é um processo que eu acho que ainda vai continuar. Né? Eu acho que lidar com inflação, a gente já é craque nisso aqui no Brasil. Eles estão começando lá, né? Eles não tinham esse problema há 40 anos. Começando não, mas faz tempo que não tinha esse problema. Exatamente. Então eu vejo que é algo que ainda vai perdurar bastante. Então para aquele investidor, em que inclusive eu estou buscando dentro das minhas recomendações, que quer ter uma exposição em ações nos Estados Unidos, que busque por aquele tipo de empresa que provavelmente, né, existe uma maior possibilidade dela conseguir lidar melhor com um cenário de juros mais alto, que vai levar a uma recessão, uma redução da atividade econômica. Então busque por setores mais resilientes, né? Setores ligados a alimento, consumo básico, saúde.
entre outros. Tá? Então tem que ter esse cuidado, tem que ter esse filtro. Olha, uma ponderação de ouro aqui pra gente encerrar. Nota 10 a nossa conversa. Felipe, quero agradecer muito. Eu sei que a sua agenda é corrida, o seu tempo aí é escasso. Obrigado por topar estar aqui comigo, com toda a audiência do TC, do Mover Voices, da TC Rádio, a turma toda que nos acompanha aqui. Valeu mesmo, hein? Não, muito obrigado. Eu acompanho aqui o pessoal do Traders Club desde que vocês eram do Slack, lá em 2017. Começou no Slack. Não, na verdade começou no grupo de WhatsApp, O né? Slack é a segunda fase, né? O Slack é a segunda fase. Pô, admiro bastante o trabalho de vocês nessa função também que, além de mim, né, como comunicador, né, de transparecer essas informações, vocês fazem isso 1 milhão de vezes, né, maior do que eu faço. Então, parabéns aí também pelo trabalho de vocês. Ah, fico muito feliz, mas que nada, você fala muito bem, se expressa muito bem, e eu percebo, acho que faz parte do seu dia a dia, um cuidado em explicar alguns conceitos, enquanto você vai falando dos conceitos, Perfeito. que é muito legal, porque todo mundo fica na mesma página, todo mundo entende a mensagem que você quer passar, então é realmente um diferencial muito importante. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Gostei e aprendi demais na Boa. nossa conversa, aprendi mesmo. Tenho certeza que você que está aí do outro lado também sai com a mesma sensação que eu aqui, né? É ou não é? De aprendizado, de entender mais e olhar com calma para os cenários, tanto do mercado doméstico quanto do mercado internacional. Olha, obrigado a você que está aí nos acompanhando. Chegamos na reta final de mais um podcast. Para você, turma do YouTube, meus amigos, minhas amigas, deixa o seu like aqui nessa transmissão, se inscreva no canal oficial do TC, porque semana que vem a gente tá de volta. Para você que nos acompanha via Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, o meu agradecimento também muito especial. Não se esqueça de classificar aqui este podcast com 5 estrelas. Fechado? Voltamos a nos falar na próxima semana com mais uma conversa, mais uma voz relevante para o mercado. Valeu pela companhia de sempre, até a próxima, tchau!